versículo 3, só que eu vou ler do primeiro versículo até o 3. Amém? Amém. Até 6, do primeiro versículo até o 3. Glória a Deus. Amém? Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Glória a Jesus. Irmãos, e quando eu cheguei aqui, eu falei, Senhor, muito obrigado, porque cada vez o Senhor ia confirmando a palavra, aquilo que Ele tinha falado no meu coração. E quando o Renan veio aqui e leu 1 Samuel 2:2, irmãos, eu dei um brado de vitória, eu falei, Senhor, muito obrigado, porque Deus, Ele está no negócio. Deus, Ele está no negócio. Irmãos, e vendo essas crianças vindo aqui na frente, falando da palavra de Deus, falando das coisas de Deus, isso alegra o nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele confia em cada um de nós. Irmãos, e Oséias aqui, em meio a tanta tribulação, e o Senhor começa a fazer a comparação. Uns dizem que é só simbologia, outros dizem que não, que realmente Oséias casou com uma prostituta. Irmãos, mas o que o Senhor queria dizer assim, ó, assim como você perdoou essa mulher e tomou ela de novo para ti, eu tomaria a minha igreja, que a igreja é minha. Irmãos, o Senhor, Ele nos resgata com mãos fortes e poderosas, porque Ele nos ama. Ele fez a ferida e Ele curará. E às vezes a gente fica questionando Deus, e aqui diz assim, ó, vinde e tornemos para o Senhor. Ei, voltemos para o Senhor, voltemos para o Senhor. Aleluia. Porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Irmãos, se confiamos que tudo na nossa vida pertence a Deus, tudo que acontece na nossa vida é por permissão dEle. E Ele é que cuida de cada um de nós. Ele cuida da sua igreja. Irmãos, Deus, Ele cuida de nós com amor tão grande, um amor incondicional. Irmãos, eu comecei lá em casa à tarde, eu botei um louvor e ficava escutando. Irmãos, e meu coração eu falei, que amor é esse? Irmãos, por mais que eu ame meu filho, irmãos, não se compara com o amor de Deus. Irmãos, não tem amor igual a esse. Irmãos, Deus, Ele viu o povo na idolatria, viu o povo se prostituindo, mas mesmo assim Ele queria cuidar, Ele queria sarar, Ele não queria perder ninguém. Irmãos, eu fiquei pensando, né? O Senhor descerá sobre nós como uma chuva seródia, né? Uma chuva que rega a terra. E aí eu pensei na adutora, todos viram daquela adutora que estourou e fez estrago e matou uma criancinha de 3 anos. Ei, igreja, o Senhor fala para mim e para você que sobre a nossa vida Ele virá como chuva seródia, que vai regar a terra. Ele vai cuidar. Glória a Deus. Irmãos, porque não vai vir aquela chuva que derruba, que destrói. Outro dia o irmão falava para mim, porque falar com irmãos, Deus, Ele quer cuidar da igreja. Deus, Ele quer cuidar do povo. Irmãos, e essa manhã eu escutei uma coisa que eu guardei. Nós, crentes em Cristo Jesus, não somos administradores de igreja, somos cuidadores de alma. Irmãos, todos nós somos cuidadores de alma. E era isso que Oséias estava fazendo naquele momento. Mesmo o povo pecando, irmão, mesmo o povo na idolatria, Oséias era profeta, Oséias era homem de Deus. Irmãos, e aqui no terceiro, que é o versículo, né, chave da festividade, diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer, irmãos, conheçamos o Senhor e não vamos parar não, vamos querer prosseguir conhecer o Senhor. Parar é pouco. Quem para não vai conseguir ver o céu, quem para não vai ver Deus. É conhecer e prosseguir, querer buscar cada vez mais. Irmãos, e nada e ninguém pode deter o verdadeiro adorador. Irmãos, a irmã Lúcia cantou aqui, glória no céu, glória na terra, glória em todo lugar, mas glória na vida daquele que sabe glorificar. Todos nós
sabemos de nada. Por mais que você conheça a Bíblia, por mais que você faça curso disso, curso daquilo, irmãos, o Senhor ele se renova cada dia para cada um de nós. Então, se eu acho que eu já conheço tudo, eu faço igual a Rafaela deu. Eu tenho que descer a casa do olheiro, mas descer, até ver que o Senhor é Deus, que Ele é quem faz. Irmãos, o Senhor, Ele veio para curar a terra, mas eu preciso descer. Aleluia. E os irmãos estavam louvando no começo que grande é o Senhor. Irmãos, grande é o Senhor. E um Deus tão grande, Ele cuida de cada um de nós. Ele nos ama com amor profundo. Irmão, mas nós precisamos prosseguir e querer conhecer esse Deus que tem coisas maravilhosas para mim e para você. Mas se eu parar, eu não vou conhecer o Senhor. Se eu achar que eu sei tudo, eu não vou poder me derramar diante de Deus para fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Irmãos, diz assim, ó: como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Irmãos, eu fiquei pensando, Senhor, como nós queremos, pedimos chuvas de bênção, chuva disso, chuva daquilo. Irmão, mas nessa noite, vamos pedir ao Senhor que possa derramar uma chuva tão maravilhosa, que venha curar a nossa terra. Que venha curar a nossa terra a ponto de nós podermos brotar aquelas sementes. A irmã falou aqui, eu não lembro que foi do primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor nós temos quando temos terra boa. Só que às vezes acontecem algumas coisas que nós começamos a misturar muitas coisas nessa terra. Mas nessa noite, o Senhor marcou um encontro comigo e com você, para poder derramar uma chuva boa, chuva que vem de Deus, para curar e sarar a nossa terra. Amém, glória a Deus. Irmãos, mas eu preciso crer que o Senhor marcou comigo nessa noite para fazer isso. Irmãos, tudo que foi feito aqui, eu falei, Senhor, muito obrigado. Vocês viram as crianças, que coisa linda. Criança, não vão brigar comigo. Os adolescentes, que benção. E ali, quando eu cheguei, eu dei de frente ali, Júlio, mexe esse negócio aí para eu falar uma coisa. Irmãos, no Face. Irmãos, todos os irmãos, a maioria dos irmãos, principalmente os jovens, sabe que eu gosto muito do Facebook, né? Que a gente sempre se encontra lá, é verdade, né? É de Deus. Aí eu cheguei ali e falei, Deus, que coisa maravilhosa. Ver a face, né? Que é a face, ó, de Deus, frente a frente, guiado por seu culto, que é a palavra de Deus. Irmãos, não tem como dar errado. Irmãos, eu entro no Facebook, mas todo dia que eu entro, eu vou lá e boto uma palavra. Eu falo de Deus, e eu quero falar de Deus. Irmãos, que nós precisamos ter a nossa terra sarada. Nós precisamos mostrar para esse povo que nós somos diferentes. Irmãos, e às vezes não mostramos. Eu falei, Senhor, a gente fala desse povo, mas somos igualzinhos a esse povo. Irmãos, somos iguaizinhos. Ontem eu vinha descendo com pressa, para os irmãos entenderem. Eu vinha descendo com pressa e vi um homem olhando assim coisa. Eu falei, gente, esse homem está bêbado. E eu fui passando para esse homem vai falar alguma gracinha. Sabe por quê, irmãos? Somos guiados por vista, mas o nosso Deus é aquele que conhece tudo. E eu vim andando, eu falei, meu Deus do céu, só Jesus, já estou com peça atrasada, eu fui. E quando eu passei dele, ele falou, ei, senhora! Eu falei, oi, você é cristão, né? Eu falei, amém. Ele falou, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Irmãos, sabe o que eu quero falar com você? Crente não pode ser guiado por vista, senão fica igual esse povo aqui, ó. Sabe por quê? Eu olhei que ele estava estranho. Só que Deus conhecia o coração dele. Ei, cuidado. Irmãos, precisamos tomar cuidado. Irmãos, e quando eu estava lá em casa, o Senhor falava tanta coisa comigo. Eu falava, Senhor, tem misericórdia. Irmãos, mas se Deus mandou, fala. Irmãos, precisamos parar de ser guiados por vista. O povo de Israel pediu rei. Não precisava, mas eles pediam. Irmãos, e nós somos igualzinhos. Nunca estamos satisfeitos com nada. Tudo nós olhamos com um olhar que não é para ser olhado. E quando eu vi aquele homem, o Senhor falou assim, viu? E amanhã ainda quer falar do povo de Israel.
somos igualzinho aquele povo. Vivemos com o olhar carnal. Irmãos, e o Jefferson leu aqui o quê? Que não podia, 1 Coríntios 3, não foi? Que não podia, Paulo falando para a igreja de Coríntios, que ele não podia falar como espiritual, mas que ele tinha que falar como carnal. Irmãos, aí você está pensando assim, essa palavra é para o João. Irmão, essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite para falar para mim e para você. Eu preciso mudar. Irmãos, precisamos ter atitudes diferentes. Senão, vamos fazer igual o Jó, no versículo 42, que ele diz, sabe o quê? Vou ler aqui, algum irmão pode ler? Jó 42. Vamos entender, irmãos, o que a palavra de Deus quer falar comigo e com você. Já está? É de Deus, então leia. 42, olha o que Jó fala. O homem que nós falamos que era paciente, uma vez a Regiane trouxe uma palavra abençoada a respeito de Jó. E olha o que Jó fala. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei em que tu podes, em nenhum dos teus pensamentos podem ser inefetivos. Quem é aquele, dizia tu, que sem conhecimento e pobre conselho? Por isso falei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que não me compreendia. Irmãos, sabe por quê? Jó simplesmente fazia o que tinham ensinado ele. Ensinavam que se alguém pecasse, tinha que queimar o holocausto. Ensinavam, quando os filhos de Jó iam pecar, Jó já corria. Irmãos, mas Jó confessa aqui, ele falava de coisas que ele não sabia e não conhecia. Sabe por quê? Intimidade com Deus é diferente de frequentador de igreja. Verdade. Intimidade com Deus é muito diferente. E Jó me declara, eu não sabia. Eu até falava, mas eu não sabia. Irmãos, e Jó foi um homem abençoado, porque Deus abençoou a vida de Jó. Irmãos, outra coisa que eu quero dizer, às vezes parece que vai tudo bem. Só que Deus, Ele quer fazer um reboliço santo, uma coisa, sabe, parece que bagunça, mas depois vai tudo no lugar, entenda o querer de Deus. Glória a Deus. Às vezes nós não queremos entender, queremos questionar. Aí vamos viver 20, 30 anos na igreja e chegar no final vamos falar igual Jó. Eu falava de coisas que eu não conhecia. Ei, não espera passar na prova para dizer que não conhecia não. Já começa a glorificar a Deus agora. Já começa a prosseguir e conhecer Deus agora. Sabe por quê? Podemos falar diferente. Senhor, eu te conheço. Eu sei quem tu és. Agora, hoje. Vamos começar a entender o querer de Deus. Irmãos, e aí eu comecei a dizer, Senhor, mas Jó fazia, irmãos, Jó só fazia aquilo que ele tinha aprendido. Ei, quer ser diferente? Faça alguma coisa que ninguém nunca fez. Tenha coragem. E um dia eu falei para a irmã Marisete, sabe o que significa ser profeta? Profeta é aquele que fala o que todo mundo vê, mas ninguém tem coragem. Ele chega e fala, ele paga o preço, mas ele fala, porque o trato dele é com Deus. Aleluia. E sabe quem são os profetas de Deus? Eu e você. Não vai pensando que... Não, eu e você. Mas, irmãos, aleluia. Os profetas, até quando eles iam advertir, eles sabiam também como ia advertir. Então, às vezes, nós queremos fazer, aí fazemos igual a doutora lá de Campo Grande. Irmãos, vamos fazer como chuva seródia. Vamos começar a tratar a nossa terra. Vamos começar a ver, olha só, eu Simone, eu preciso me tratar. Eu preciso me tratar cada dia com Deus. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Irmãos, eu não quero viver a história da irmã Ana. Eu não quero viver a história do irmão João. Eu não quero viver a história do Mateus. Eu preciso ter a minha história com Deus. Irmãos, e quando Oséias fala que nós precisamos conhecer e prosseguir isso, a história com Deus, intimidade e relacionamento com Deus. Irmãos, Oséias, ele fala assim para o povo, olha só, vocês estavam machucados, estavam feridos, tudo bem, Deus vai tratar, Deus vai curar. Agora, vamos prosseguir, vamos avante, vamos caminhar. Olha só, o que passou, deixa para lá, mas vamos começar. Irmãos, a oportunidade é hoje. Hoje nós temos a oportunidade, depois de tudo que essas crianças fizeram aqui, de recomeçar com o Senhor. Aleluia. Simone, mas eu estou muito bem com Deus. Posso ficar melhor ainda. Sabe por quê?
revelação de Deus. Todos os dias, irmãos, e o Senhor garantiu aqui, através do profeta Osés, que Ele vai fazer, Ele é Deus. Irmãos, às vezes confiamos que Deus é poderoso para fazer tudo para os outros. Quando chega na nossa vida, a gente acha que não acredita. Só eu que penso isso? Não. Irmãos, a gente acha que Deus pode curar o fulano, pode fazer, pode salvar. Irmãos, e conta-se uma história, os irmãos devem conhecer essa história, de um alpinista que ele já tinha escalado várias vezes, e um dia quando ele foi escalar, só para ser breve, e um dia quando ele foi escalar, ele caiu, mas ficou pendurado numa corda. E ele falou com o Senhor: Senhor, me livra daqui, me tira, Senhor, me livra daqui. E ele escutou irmãos, quantas vezes eu e você escutamos Deus falar assim, ó, pode ir que eu sou contigo, você não para que não chegou a hora. Deus manda ir, eu paro, Deus manda parar, eu vou. E aí, o que aconteceu? Esse alpinista, Janjão, amarradinho ali na corda, ele escutou uma voz bem forte: corta a corda! E ele ficou assustado. E ele escutou de novo: corta a corda! E ele falou assim: eu não vou cortar a corda, porque se eu cortar eu vou morrer. E quantas vezes Deus fala pra gente: corta a corda, eu estou aqui. Pode cortar a corda que eu estou aqui. E nós não cortamos, irmãos. E sabe o que acontece? Quando os bombeiros chegaram, aquele alpinista, ele estava, irmãos, a menos de um palmo do chão. Ele morreu congelado. Se ele tivesse cortado a corda como Deus mandou, não tinha feito nem cosquinha, não tinha nem machucado. Ouviu a voz de Deus, mas não confiou no seu Deus. Nessa noite o Senhor está falando assim para mim e para você: pode confiar em mim que eu estou nesse negócio. Corta a corda porque eu estou aqui. Pode cortar a corda que eu estou aqui. Irmãos, se Deus pode fazer na vida do irmão lá, por que não pode fazer na minha? Se Deus pode libertar e libertou o irmão, porque Deus não vai me libertar. Irmãos, e Deus, Ele tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Irmãos, nós precisamos cortar a corda. Precisamos ouvir e acreditar naquilo que Deus está falando. Deus está falando conosco. Deus está falando: ei, vamos prosseguir, vamos conhecer, vamos buscar. Irmãos, vamos fazer isso, vamos dar ouvido àquilo que Deus tem para nós. Irmãos, porque um Deus que nos amou tanto, que deu seu filho para morrer em nosso lugar, não merece uma consideração, não merece um crédito. Com certeza. Irmãos, esse Deus merece todos os créditos. Esse Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E um dia o irmão falava assim, ó, e eu gostei muito, porque sabe, eu hoje até a Ana tá aí, eu falei: irmão, eu sou do VTT, eu gosto. Eu gosto. Eu falei: irmão, eu gosto. Eu gosto, irmãos. Rafael Rio, né? A gente vem. Eu gosto, irmãos. Eu gosto de sentir a presença de Deus. Eu necessito sentir a presença de Deus. Irmãos, se eu não sentir a presença de Deus, eu começo a dar glória e eu quero buscar. Aí quando a irmã Luz louvor, eu vou dizer: muito obrigado. Sabe por quê? Eu chamo a glória de Deus. Você chama a glória de Deus. Irmãos, quando a irmã Luz começa a louvar, começou a chorar, sabe por quê? Não é emoção, não. É a glória de Deus que a gente vem trazendo. Agora você chega na igreja, parece que está no enterro. Jesus. Que é glória de Deus. Vai sair do mesmo jeito. Vai falar que é culpa de Deus. Que negócio é esse? Irmãos, e aí começa o negócio, né? Que eu fui e falei para ele que eu gostava do RTT. Oh, glória. Irmãos, você é um canal de bênção. Você é um canal de bênção. Eu sou um canal de bênção. Só que às vezes nós fazemos algumas coisas e nós entramos na presença de Deus, e aí aquilo começa a vir e começa a querer nos afastar. Aí o que a gente faz? Começa a glorificar o Senhor, porque quem me santifica é o Senhor. Quem trabalha na minha vida é o Senhor. E eu começo a me ligar com Deus. Quando eu for ver aquilo que eu fazia ontem, eu já não vou fazer mais hoje. Irmãos, e eu falava para o irmão: tem crente que fala: eu não posso tomar a Santa Sé. Irmão, também não pode pro céu. Simone, que negócio é esse? Prosseguir em conhecer o Senhor. Ei, crente, você não pode tomar a Santa Ceia, você não pode ir para o céu. Um dia eu falei para a irmã: o que te impede de tomar a Santa Ceia? Aí
ela falou, eu falei, irmã, se tu, irmãos, tem que ser, irmão, crente é isso, eu preciso ter liberdade para falar com meus irmãos. Irmão, se você não pode tomar Santa Ceia, você não pode ir para o céu. Sabe por quê? A Bíblia diz que quem não come, não bebe, não tem parte comigo. Glória a Deus. Aí o irmão hoje lá falava, irmãos, de manhã, crente tem que ter liberdade para falar com o crente. É irmão ou não é? Porque a gente tem que viver dentro da palavra. E o que a palavra manda? Aí você vê teu irmão caindo no buraco, você deixa teu irmão rolar no sangue dele e vai ser cobrado de você. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, e aí eu lembrei de uma pregação da irmã Maíra que dizia de cuidar do alicerce do irmão. Irmãos, e tem crente que abre a boca e fala assim, mas o irmão não tem nada a ver com a minha vida. Irmãos, eu sempre gostei de irmão que chegava perto de mim e falava quando eu estava errado, que eu precisava melhorar. Sabe por quê? Eu chegava em casa e Deus falava ao meu coração. Irmãos, a Bíblia diz que se você corrigir um sábio, você ganha um amigo. Mas se você corrigir um tolo, você ganha um inimigo. Eu creio que aqui eu vou ganhar muitos amigos. Sabe por quê? Aqui eu fui corrigido e tenho amigos até hoje. Então, irmãos, o que nós precisamos é prosseguir e conhecer o Senhor. Temos que querer conhecer Jesus. Eu já conheço. Irmãos, precisamos conhecer mais. Sabe por quê? Pregamos, falamos e não vivemos. Porque ontem, quando eu olhei para aquele homem, o que eu fiz? O que eu fiz com aquele homem? Irmãos, e aí ele fala, a paz do Senhor seja convosco. Mas sabe por quê? Eu vinha descendo, conversando e questionando a Deus. Mas os meus questionamentos com Deus, não é o questionamento. Ah, Kezete, eu não vim questionando a Deus na minha vida. Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, eu tenho que mudar, Senhor. Irmãos, eu vinha nesse questionamento com Deus. E eu falei assim, se esse homem falar alguma coisa, ah, Jesus. Porque eu já estava ali naquele questionamento. Irmão, sabe qual deve ser o seu questionamento? A sua vida, o seu relacionamento com Deus. Porque Deus, Ele nos conhece, Ele nos sonda. Irmãos, eu não quero passar a minha vida toda para depois ter que passar por tanta tribulação para falar igual Jó. Agora eu conheço. Depois que perdi meus 7 filhos, depois que eu tive doença, depois que eu fiquei... Então, não! Eu preciso agora! Eu preciso já! Irmãos, nós precisamos querer conhecer Deus. Precisamos querer. Irmãos, e eu falava para o Júlio uma coisa. Às vezes, quando fala assim, os jovens, falava, Júlio, jovem é todo aquele que está na casa de Deus. Irmãos, o diabo, ele não quer falar porque quer só o jovem. Que nada, irmão, mentira. É mentira do inferno para te afastar de Deus. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia minhas tentações me chama. Não tem, só para o jovem que está bandeja. Irmão, tem gente de 40, 60 anos que é pior que um jovem. Que não tem uma maturidade. Aí você fala a palavra só para o jovem, fala para a igreja. Porque nós somos jovens. As bandejas vêm para mim, vêm para ele. A bandeja vem para todos que querem servir a Deus. Vai nessa que a bandeja só vem para o jovem. A bandeja vem para mim e para você. Todos nós, todos os dias, irmãos. É no trabalho, é na escola, é em casa. Todos nós. Então, irmãos, quando vier um pregador aqui na frente, sempre, irmãos, a palavra é para a igreja de Deus. E antes de tudo, irmãos, a palavra fala comigo. Por isso que eu falei para o Júlio, que pregação. Falei, Júlio, tu me botou numa situação. Mas por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, tem que ser para confrontar. Palavra que não confronta, está errado esse negócio, irmão. O evangelho é para confrontar. Jesus fazia barulho. Os discípulos quando entravam falavam, quem são esses perturbadores? Tudo faz barulho, você não incomoda, tem alguma coisa de errado. Irmãos, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Simone, é difícil. Aí eu digo para mim. Porque quando eu estava louvando, eu falava, Senhor, eu quero te escolher. Senhor, irmãos, é uma luta constante. Só que eu tenho que lutar, sabe? Eu tenho que querer. Porque não é fácil não, irmãos. Todo dia. Você pode não pecar do jeito que a Simone peca, mas você tem outro pecado. Então, todos os dias, irmãos, nós temos que querer prosseguir conhecer o Senhor. Todos os dias nós temos que matar a nossa carne, o nosso eu. Irmãos, precisamos fazer isso. Precisamos querer conhecer esse Deus. Um Deus que já se revelou todinho para nós.
Todo. Ele já se revelou todo para nós. E às vezes nós queremos algo de extraordinário que Deus. E o jovem louvor, eu anotei aqui que eu amei muito. Depois eu vou pedir até a cópia. Eu abro mão, né? Eu não abro mão da minha salvação. Separei para quê? Me guardei o meu coração para um dia estar no céu. Irmãos, o coração do homem é enganoso. Aí o irmão fala assim, mas o coração do crente já está mentindo. Irmão, vamos falar a verdade, irmãos. Que negócio é esse? Nosso coração é enganoso, sim. Mas meu coração mora a Deus. Mora a Deus, só que eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus desejos. E eu tenho que lutar contra isso. Então, irmãos, vamos guardar o nosso coração. Vamos guardar os nossos corações de tudo que não agrada a Deus. Sabe por quê? Irmãos, o dia que nós conseguimos entender o que é o amor de Deus, o que é o amor de Deus pela sua igreja, o que é o amor de Deus pelo seu povo, aí nós vamos conseguir compreender porque Ele nos ama. Porque Ele nos amou tanto que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. O Senhor, Ele não amou um, nem dois, nem três. Ele amou a igreja no total. Mas nós precisamos entender. Precisamos querer prosseguir, conhecer esse Deus para entender isso. Por que isso? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui hoje? Por que eu saí da minha casa para adorar a Deus? Por que eu busco a Deus? Por quê? Por quê? Eu busco a Deus porque eu quero ser salvo. Eu busco a Deus, irmãos, independente de um hino que a Jo canta, que independente de qualquer coisa que o Senhor possa nos dar, nós temos que amar o nosso Senhor. O nosso amor por Ele, claro que é a nossa salvação, porque um dia nós vamos morar no céu. Irmãos, mas nós temos que falar, Senhor, eu te amo, eu sei porque eu te amo. Eu sei porque eu estou aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Irmãos, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu vim aqui para adorar a Deus. Eu vim aqui para buscar a Deus. E um dia eu vou morar no céu com Ele. Mas eu preciso guardar o meu coração. Glória a Deus. Irmãos, eu preciso prosseguir conhecer esse Deus. Eu preciso querer que Ele venha na minha vida. Irmãos, e se nós ainda não sabemos por que estamos aqui, eu vou falar aquele louvor, né? Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, eu quero adorar a Deus. Irmãos, a irmã Luz vai lembrar de uma coisa. O pastor Emilhão sempre falava: eu tenho pena de crente que não se decide, que nem está na igreja e nem está no mundo. Sabe por quê? Irmãos, as pessoas falam: o mundo não tem nada para oferecer. Irmãos, não tem nada para te oferecer para você ir para o céu. Mas, irmãos, ontem eu estava numa festa da minha prima. Gente, o pessoal estava rindo, estava lá bebendo, estava lá. Para eles é o momento deles. Então se decida nessa noite, é céu ou inferno. Muro não é lugar de crente, já dizia Satanás, muro é meu lugar. Opa, crente em cima do muro é uma beleza pro diabo. Não precisa nem de trabalho, já está no muro mesmo, o muro não é de Deus. Então, irmãos, que nós possamos escolher o que nós queremos na nossa vida. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós queremos conhecer o Senhor. Prosseguir e conhecer. Irmãos, eu tenho a certeza do que eu vim fazer aqui. Sabe por quê? Como disse o apóstolo Paulo: pobres e miseráveis somos, se esperarmos de Deus, simplesmente nessa vida. Irmãos, eu quero o céu. E o céu não vai ser conquistado de qualquer... Irmão, não tem moleza não. Vai ter levante, vai ter calúnia, mas fica na posição, não tira o pé. Não arreda o pé, Senhor, eu quero o céu. Não se afasta da presença de Deus, não se esconde. Continue firme, continue buscando o Senhor. Irmãos, eu cheguei numa igreja, sentei, e de repente veio um papelzinho: João, você vai ser a pregadora dessa noite. Eu falei: Jesus, que negócio é esse? Como é que é isso? Um culto de mocidade, festividade, como é que eu vou ser pregador? O pregador faltou? E a irmã falou assim: não, Deus falou que você vinha. Eu falei: Ele só não me avisou que ia pregar. Depois eu ri e falei assim: não, irmão, eu estou brincando. Porque quando eu saí de casa, o Senhor falou no meu coração: prepara uma palavra. Mas eu pensei que era uma palavra para ter oportunidade. Mas não foi. Irmãos, e sabe o que eu falei? E depois, irmãos, eu fico muito feliz.
Não é orgulho, porque o Senhor, Ele é bom. Eu sei das minhas fraquezas. Eu conversava ali com a Marisete falando, eu amo o Senhor, porque eu sei das minhas fraquezas. Eu sei que eu não sou nada sem o Senhor, mas eu sei que Ele é bom. E Ele cuida de nós. Cada vez que Ele ia confirmando a palavra, eu ia dando glória a Deus. E eu falo, eu fico feliz quando alguém depois fala, poxa, Simone, aquela palavra, e você não tem vindo aqui com só Deus mesmo. E eu falo, glória a Deus, só Deus, que eu sei que eu sou fraca, sou falha, mas Deus, Ele é fiel comigo e com você. Sabe por quê? Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Deus, Ele é fiel com a palavra dEle. E Ele não vai envergonhar o que é dEle. E nós somos dEle, somos fracos, mas nós somos dEle. Então, eu falava assim, eu nem sabia, e depois a irmã me abraçou. Ela trabalha lá onde eu trabalho, mas eu não sabia de nada. E eu falei assim para ela, falei para a igreja, né? Só que ela falou que foi para ela, glória a Deus. Eu falei assim, irmãos, o crente não devia ser orgulhoso, mas nós somos muito orgulhosos. Sabe por quê? Eu acho que o João me magoou. Aí eu não posso pedir perdão a ele, porque foi ele que fez. Irmãos, é a palavra de Deus, isso é o contrário. Irmão, se você tem alguma coisa com seu irmão, você não pode nem vir ofertar. Vai e se conserta com ele primeiro. E aí eu falei, você vai morrer? Irmãos, eu sem saber de nada, eu falei, você vai morrer por causa disso. Vai lá e pede perdão. Foi ele que fez, mas vai e pede perdão. Você não vai morrer por causa disso. Irmãos, eu nem sabia porque eu estava indo para esse lado, porque eu falei, Jesus, essa palavra, eu falei, irmãos, e depois ela chorou e ela falou assim, eu estava morrendo espiritualmente. Sabe por quê? Eu coloquei no meu coração que eu estava certa. Porque ela disse que foi tomada pelo mistério e o pastor pegou ela e botou sentada no banco, mas foi porque Deus estava falando. Irmãos, e a gente aprende isso. Quando Deus fala, o povo se cala. Só que ela estava tão envolvida ali, só que o pastor botou ela sentada. E ela falou assim, Simone, eu estava morrendo espiritualmente, porque cresceu um negócio dentro de mim. E eu fiquei com tanta raiva, porque ele me envergonhou. Só que quando você falou aquilo ali na frente, eu falei, eu estou tanto tempo na igreja, vou morrer, vou para o inferno, eu vou até ele e vou pedir perdão. E aí ela falou assim, olha, as coisas começaram a mudar. Porque Deus, Ele conseguiu entrar em mim. Eu falei, mas porque você estava sensível aquele dia. Ei, o ambiente aqui favorece isso. Irmãos, tudo conspira para que nós possamos viver em união aqui dentro. Sabe por quê? É glória no céu, é glória na igreja. A glória começa aqui, vai descendo e vai arrastando. Irmãos, é glória em todo lugar. Então, quando eu e você chegamos em algum lugar, nós precisamos fazer a diferença. E se não conseguimos fazer, vamos pedir ao Senhor, Senhor, me ensina para o seguinte conhecer. Me ensina a ser perturbador igual os discípulos. Irmãos, e eu tenho questionado isso, por quê? Porque quando eu chego às vezes nos lugares e eu tenho uma facilidade de fazer amizade. Então, às vezes, eu ficava sem jeito de falar algumas coisas, mas agora eu não fico mais não, irmão. Deus mandou falar. Sabe por quê? Meu trato é com Deus. Depois, eu não vou pagar preço. Então, o que o Senhor colocou no meu coração para falar aqui nessa noite, foram essas palavras, foi o que eu pedi o Paulo Lucas para louvar. Um amor incondicional pela sua igreja. Irmãos, precisamos valorizar esse amor incondicional. Deus, Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Irmãos, vamos escolher Deus. Não vamos olhar nem para um lado, nem para o outro, não. Vamos olhar para Cristo. O nosso alvo precisa ser Cristo. Irmãos, e quando o alvo é Cristo, Satanás, ele cai por terra. Sabe por quê? Satanás, ele só consegue permanecer de pé quando o alvo não é Cristo, quando perdemos o alvo. E eu falava outro dia, irmãos, não podemos perder o foco. E o nosso foco é Cristo. Irmão, irmão, o teu foco é Cristo. Irmãos, e só para finalizar, a Bruna Carla, ela louva a Paulinha, até louva. Eu só queria levantar as minhas mãos e adorar. Deixar a lágrima rolar. O que te impede? Aleluia. Aleluia. Sabe o que impede? Porque nós fazemos igual a Bruna Carla louva.
Senhor, eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar. Deixa as lágrimas rolar. Mas a noite foi fria. O vento tentou me levar. Angústias me feriu. A dor mais forte do que eu. Tentam calar a minha voz. Tentam roubar a adoração que é só para ti. Ei, não deixa não. Deixa a lágrima rolar. Não começa a falar para Deus assim não. É isso. Irmãos, aquele coxo, Deus queria fazer um milagre. E ele falou, mas olha, eu nunca mais. Não, ei. Nessa noite, deixa a lágrima rolar e adora o Senhor, ainda é tempo. O culto está acabando aqui, mas na sua casa você pode continuar. Deixa a lágrima rolar. A noite foi fria, o vento tentou te levar, a angústia te feriu. Levante a tua mão e adore. Sabe por quê? A minha e a sua adoração é para o Senhor. E ninguém, nada e ninguém pode calar a voz do verdadeiro adorador. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.